Glória a Jesus. Nós vamos ministrar hoje uma mensagem que tem como título Obrigada. Perdidos na multidão. E na verdade Deus me deu essa palavra. Quarta-feira a gente estava no Connect, fazendo Connect, foi muito legal. E essa semana nós tivemos que fazer pelo Zoom. E foi muito bom porque Deus nos visitou de uma forma muito especial. Eu, pelo menos, fui visitado dentro da minha casa ali, na internet, né? Deus nos visitou, ministrou muito ao nosso coração. E no meio do Connect, Deus deu essa palavra. E eu queria compartilhar com vocês hoje algo que já estava queimando no meu coração. Algo que Deus já estava falando. Então, abra sua Bíblia comigo. Em Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 46 até o 52, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Quero que você fique atento nessa noite. A Bíblia diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Tem alguma coisa pulando aqui? Eu quero fazer uma oração com você agora, por favor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nesse momento e nós queremos pedir sua graça sobre nós. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a sua voz e sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha a liberdade de ser Deus e de falar nessa noite de uma forma poderosa em cada coração e que nada roube a tua palavra do nosso coração, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão olhando para cima? Quem olhou para cima comigo aqui? Quem olhou, levanta a mão. Você olhou? Pastora Paula, vem cá. Por que você olhou para cima? Porque eu olhei. Quem mais olhou para cima aqui? Fê, por que você olhou para cima? Ah, porque eu olhei. Quem mais olhou para cima? Você, Márcia, olhou por quê? E por que eu olhei para cima? Todo mundo olhou para cima comigo. Mas ninguém sabe por que olhou para cima. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu lembro que eu era pequeno, eu devia ter uns 7, 8 anos mais ou menos. Minha mãe saiu de casa e falou assim: filho, fecha a porta e não abre para ninguém. Eu morava no 3º andar de um prédio em frente à Vila Belmiro, em Santos. E aí, minha mãe, quando voltou, eu estava dormindo, e ela batia na porta, ligava o telefone não atendia, a vizinha ligava, batia na parede, mas eu não acordava. O que ela fez? Chamou o bombeiro. Vocês imaginam para o caminhão de bombeiro, em frente ao meu apartamento. O bombeiro coloca uma escada até o 3º andar do prédio, e ele sobe. Quando eu acordei, eu estava deitado no quarto de trás, a Tatiana me acordou e falou: Felipe, você já viu o que aconteceu? Você dormiu, o bombeiro teve que vir aqui. Ele acabou de sair aqui de casa, olha a multidão. Quando eu entrei, eu saí na janela, tinha uma multidão na rua do lado e na rua da frente.
Todo mundo estava olhando o que estava acontecendo. Com certeza, a Tati disse que passou ali e falou assim, está pegando fogo naquele apartamento. Alguém disse, alguém morreu naquele apartamento. Nem sempre quando o bombeiro vai, ele vai porque tem fogo ou porque alguém morreu. Pode ser também porque alguém está dormindo. Amém? Mas na multidão, tinha uma multidão lá fora que ninguém estava entendendo nada, ninguém sabia nada do que estava acontecendo. Estava todo mundo lá, olhando o carro do bombeiro com aquela escada, porque alguma coisa estava acontecendo. Quando eu estava olhando ali para cima, você não sabia o que estava acontecendo, mas você imaginou, alguma coisa está acontecendo. Claro, você olhou comigo. E tinha alguém do lado olhando, você também olhou. Muitas vezes a gente pode estar no meio da multidão, mas nós podemos estar perdidos, sem saber o que estamos fazendo lá. Amém ou não? Queridos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A Bíblia diz aqui sobre um cego, e quando Jesus está saindo de Jericó, e quando Jesus estava onde ele estava, Jesus era cercado por uma grande multidão. Nós aprendemos semana passada sobre Jairo, quando a filha dele estava doente, morrendo, Jesus estava cercado por uma multidão e Jairo chega até Jesus. Quando nós olhamos aqui para essa mulher, para esse cego, ele tinha uma necessidade e Jesus está passando e junto com Jesus sempre tem o quê? Uma grande multidão. Porque a demanda da nossa vida é grande, todos nós temos necessidade, todos nós temos problemas, enfrentamos problemas, passamos por lutas. Amém ou não? E quando nós passamos por lutas, onde é que nós vamos buscar? Vamos buscar aonde? Aonde está a multidão. Porque onde está a multidão, logo está Jesus. Eu ainda fiz uma pergunta no Connect, brincando, falei, às vezes a gente vem para a igreja, quem veio aqui porque o negócio estava ruim, estava um perrengue. E você falou, cara, está tão ruim, eu vou na igreja para ver se melhora. Se Deus faz alguma coisa por mim, eu vou lá. Por quê? Porque a gente ouve tanto aqui de milagres que Deus fez, de restauração de famílias, de vidas. Quantas pessoas aqui tiveram sua família restaurada, suas vidas restauradas? Viveram coisas incríveis em Deus? É ou não é? E a gente fala, poxa, Deus vai fazer também comigo. Você quer ver, geralmente tem alguém no hospital mal. Manda chamar quem? Chama o pastor para o pastor orar. O casamento está acabando. Vai aonde? Vai na igreja que melhora. É como se a gente tivesse uma necessidade e fosse no mercado. Mas o que eu estava vendo é que muitas pessoas, muitas vezes, vão onde está a multidão. Hoje nós estamos aqui, nós somos uma grande multidão, sim ou não? Uma multidão que vê os milagres de Jesus, que vê o que Jesus faz, conhece o amor de Deus, que prova do amor de Deus. Mas o que eu estava vendo é que muitas vezes a gente pode estar no meio da multidão e nada acontecer na nossa vida. Eu estava pensando um pouco na mensagem de domingo passado, quando fala daquele homem chamado Jairo, aquela multidão apertava. Aquele homem, ele conseguiu uma atenção de Jesus diferenciada. E antes você vai ver que Jesus está passando e tem uma mulher onde? Com fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Você sabe que a hemorragia traz anemia. A anemia traz o quê? Fraqueza. Aquela mulher não tinha a saúde que a multidão tinha. Aquela mulher não tinha a força que a multidão tinha. Amém ou não? Mas aquela mulher toca em Jesus de uma forma diferente. A Bíblia diz que no meio da multidão, eu não sei se já chegaram numa multidão, eu não gosto de muito, eu passo mal, né? Eu passo mal, então assim, quando tu vai mesmo em choque, né, vai ficar todo mundo apertadinho, né? Um andando, apertando o outro. Alguém já foi? Né? Eu lembro que um dia eu fui num programa de televisão com a Tati passou mal, desmaiou, porque era muita gente, né? Aquilo que tu não consegue respirar direito. Gente, é horrível. Agora você imagina só uma mulher anêmica, fraca, no meio daquela galera não consegue respirar direito. Mas aquela mulher conseguiu tocar em Jesus de uma forma diferente. Nem todo mundo na multidão vive a mesma plenitude. Nem todo mundo na multidão vai ter o mesmo resultado. Aquela mulher não tinha nada. E ela conseguiu. Aí eu estava pensando aqui, falando sobre Bartimeu. Bartimeu era um cego. Gente, Bartimeu era cego. Não enxergava. Ó. Nós vemos milagres. Quem já viu o milagre de Jesus aqui? Bartimeu nunca viu, ele tinha ouvido falar dos milagres, mas ele nunca tinha visto um milagre. Bartimeu nunca viu Jesus com os seus olhos. Eu fico vendo, quando está lá, Jesus passando, e ele ressuscita o morto, gente.
Já pensou você ver um morto ressuscitando, levantando do caixão? Muitas pessoas que estavam com Jesus viram Jesus ressuscitar morto. Muitas pessoas viram milagres que Deus fez. Muitas pessoas viram a bondade de Deus. Mas o interessante é que nem todos eles viveram o que Bartimeu viveu. Bartimeu não tinha uma vista sadia. Os outros viam, mas Bartimeu conseguiu de Jesus aquilo que ninguém conseguiu. Porque o segredo não está na multidão. Preste bem atenção, o segredo não está na multidão. O segredo está em quem está no meio da multidão, e ele é Jesus. Isso nos engana. A gente pode pensar, não, mas eu vou para a igreja, eu estou na igreja, estou na multidão, vai para a igreja que melhora. Não vai melhorar. Você pode ser mais um na multidão. Mas o interessante é que tanto aquela mulher, como aquele pai, como aquele cego, eles não foram para encontrar a multidão. Eles foram para encontrar quem estava no meio da multidão, e ele era Jesus. E eu quero que você abra os seus olhos nessa noite, nesse lugar. Não venha e não faça aquilo que a multidão faz. Eu quero que você venha para encontrar quem está no meio da multidão, e é Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é a razão do nosso sacrifício, é por Ele que vivemos, por Ele que existimos, nós o adoramos, nós o celebramos, nós glorificamos o Seu nome, é por Ele, tudo é por Ele, para Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle. Amém? Então nós podemos estar, e eu quero abrir sua visão nessa noite, que a gente pode estar no meio da multidão, ver os milagres acontecerem, está no lugar onde milagres acontecem e nada acontecer na nossa vida. E às vezes a gente está na multidão e perdido. Perdido por quê? Porque não vai valer de nada, cara. Se perdeu no propósito. Você não tem objetivo, você simplesmente está lá. Quando a gente estava olhando para o céu aqui, você estava olhando para o céu, mas perdido. Porque estava olhando, não sabia para quem estava olhando. O que estava acontecendo? Simplesmente olhamos. E Deus me falava isso. Quantas pessoas estão na igreja simplesmente porque estão? Por que você vai para a igreja? Porque é legal. Porque é uma palavra boa. Porque os louvores são legais. Porque eu nasci no Evangelho. Porque eu não posso desviar. Porque nesse tempo ruim eu tenho que estar num lugar bom. Estamos na multidão, mas perdidos em meio à multidão. Mas como não se perder em meio à multidão? Primeiro, irmão, você não pode perder a percepção. Amém? Se você puder, anote aí, não perca a percepção. É interessante que Bartimeu não conseguia ver com seus olhos, mas ele conseguia perceber. Ele falou alguma coisa, é tão interessante que aquela multidão, a maioria deles, eles iam até Jesus porque simplesmente Jesus fazia milagres. Mas eles não conseguiam perceber que Jesus era a resposta para os seus problemas. Amém? Que em Jesus tinha o quê? A salvação. Ele não era a resposta para um problema. Muitas pessoas pensam que Jesus é a resposta para um problema, para uma cura, para um desemprego, para sua família. Jesus não é resposta para um problema, Jesus é resposta para todos os nossos problemas. Nós precisamos entender quem é Jesus, e muitas vezes as pessoas estavam lá, viam o que Jesus fazia, mas não conseguiam perceber quem Ele era. Bartimeu nunca havia visto Jesus, mas ele conseguiu perceber. Alguém diz assim, olha, está vindo aí, quem é que está vindo? Jesus de Nazaré, aquele que vem de Nazaré, o Nazareno. Vocês lembram o que tem em Nazaré? Nazaré não tem nada de bom. Filipe e Natanael falaram, mas o que pode ter vindo de bom, algo bom de Nazaré? Cara, vem e vê. Jesus não vem de uma grande metrópole, Jesus não vem de uma grande cidade. Jesus, humanamente falando, não tinha
muita beleza e formosura, mas eu quero que você entenda uma coisa. Bartimeu entendeu que aquele homem tinha todas as suas respostas. Eu quero que você entenda nessa noite que Jesus está aqui e Ele tem a resposta para todos os seus problemas. Ele é tudo o que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Nós precisamos de Jesus. Bartimeu consegue perceber o que a multidão não percebe. Bartimeu, cara, ele fala, calma aí. Porque muitas vezes já viu multidões, vê passeatas, vê tanta coisa, manifestações. Mas aquela era diferente. Naquela estava Jesus de Nazaré. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Quando ele está falando filho de Davi, ele está dizendo que Jesus é o Messias. Vem da descendência de Davi. Ele era o rei que eles esperavam, que traria libertação para a sua alma, para a sua vida. Nós não precisamos mais viver como escravos. Eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa mais viver como escravo de sentimentos, você não precisa mais viver como escravo da falta de perdão, você não precisa mais viver como escravo da culpa, porque Jesus, aquele que veio para resolver todos os nossos problemas, não é algum problema, não é um problema pontual, mas todos os nossos problemas, Ele está aqui. Todos os nossos problemas, sabe? Às vezes a gente vê, está na casa de Deus, nós conseguimos enxergar os milagres. Nós conseguimos enxergar as coisas boas que Deus faz. Nós conseguimos enxergar tantas coisas que Deus realiza em nosso meio, mas nós não conseguimos enxergar Jesus. É por isso que eu venho para a igreja muitas vezes e saio da mesma forma, porque eu venho para o culto, mas não vejo Jesus. Eu prego, mas não vejo Jesus. Eu ministro louvor, mas eu não vejo Jesus. Eu consigo ver com os meus olhos, mas eu não consigo enxergar quem Ele verdadeiramente Ele é. Amém? Como um ambiente pode ser abençoador para algumas pessoas, e esse mesmo ambiente pode servir de condenação para essas mesmas pessoas. Eu estava pensando, lembra quando Jesus chega, está numa casa, a casa está cheia, 4 amigos trazem um paralítico, aquele paralítico ele sobe no telhado, desce com aquele menino pelo telhado. Jesus vai, cura aquele paralítico, e ele diz assim, os seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Imagina, tinha uma multidão naquela casa, Jesus estava, o paralítico nem tinha sido convidado para a festa, mas os seus amigos acreditaram e levaram ele para ter um encontro com Jesus. Amém? E quando Jesus vai, Ele cura o paralítico, perdoa os seus pecados. A Bíblia diz que aquelas pessoas que estão ali ao redor começam a razoar no seu coração. Quem é esse para perdoar pecado? O mesmo ambiente que é um ambiente de cura para algumas pessoas, e a vida daquele paralítico e daqueles 4 amigos foi marcada para o resto da sua vida. Foi um testemunho de vida. O mesmo ambiente que trouxe cura, foi o mesmo ambiente que serviu de condenação para aqueles homens que viram um milagre e não conseguiram perceber que Jesus estava ali. Por Jesus de Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, como eu queria, né? Fazer com vocês como a galinha faz com seus pintinhos, como eu queria abençoar você. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer nos abençoar. Deus quer que a gente viva uma vida plena, Deus quer que a gente viva uma vida acima do natural. Deus quer que a gente viva o sobrenatural, Deus quer. Mas eu não posso estar perdido no meio da multidão. Eu não posso me perder no meio do caminho. Sabe? Quantas pessoas perderam a percepção de ver o trabalhar de Deus? Não conseguem mais ver Deus trabalhando. Perderam a sensibilidade de compreender Deus. De sentir Deus nos detalhes. Eu estava pensando um pouco sobre isso. Gente, tem crente que quanto mais tempo de crente fica pior, mais duro de coração. Poxa, será que o tempo que nós estamos em Deus não serviu para quebrantar mais o nosso coração? Será que toda a graça que nós recebemos não serve para que nós possamos chegar mais quebrantados diante de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa, você aceitou Jesus, Jesus mudou você, benção demais, irmão.
Mas quem aqui é bom o suficiente para não precisar da misericórdia de Deus? Quantas coisas que nós queríamos fazer certo e nós não conseguimos fazer, mas por causa da misericórdia de Deus nós estamos aqui e Ele liberou graça sobre a nossa vida. E quando eu entendo que essa graça tem sido liberada todos os dias sobre mim, isso tem que me constranger. Então cada dia que passa eu preciso estar mais sensível a Ele, porque é tanta graça que essa graça me constrange. Se o teu coração se endureceu com o passar do tempo, talvez você se perdeu no meio da multidão. Porque você perdeu a percepção do amor de Deus, de quem você é e de quem Ele é. Naquela multidão tinham fariseus, naquela multidão tinham escribas, naquela multidão tinham religiosos, mas ninguém conseguia mais perceber quem Jesus era. A grandeza do seu amor, o poder que Ele tinha, contanto que Ele começa a gritar, tem misericórdia de mim. Sabe o que dizem para aquele cego? Fica quieto, cala a boca, o mestre tem coisas maiores para fazer. Sabe o que acontece? Aquelas pessoas não conheciam mais Jesus, perderam a percepção. O nosso tempo no Evangelho não é para endurecer o nosso coração, o nosso tempo no Evangelho é para que o nosso coração se quebrante cada dia mais. Porque eu vou descobrir todos os dias o homem mau que eu sou, mas a bondade de Deus me transforma e me constrange. Por isso, se quando eu cheguei aqui eu tinha motivo de sobra para glorificar o Senhor, hoje eu tenho motivos e motivos e motivos e motivos e motivos de sobra, porque as misericórdias do Senhor são a única causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus, aleluia. Daqui a 20 anos vamos amar mais Jesus, porque mais graça foi despejada sobre nós. O tempo não pode fazer o meu coração se endurecer. Há poucos dias atrás a gente estava fazendo uma reforma aqui no telhado da igreja e veio um profissional. Eu falei, rapaz, eu preciso que a sua empresa suba com todos os equipamentos de segurança. Ele falou assim, pastor, fica tranquilo. Eu trabalho com telhado há muitos anos e eu tenho medo de altura. Eu falei, você tem medo de altura? Ele falou, eu tenho medo de altura. E eu falei, como é que você trabalha com telhado? Ele falou, por isso que eu trabalho com telhado, porque o medo é que me faz ficar vivo. O medo me faz ficar vivo. É porque eu tenho medo que eu uso todos os equipamentos de segurança. E eu estava pensando, rapaz, isso mesmo, isso dá uma pregação. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Irmão, olha aqui. E eu estava pensando, eu dirijo desde os meus 14 anos. E assim, eu já bati com o carro algumas vezes. E a maioria das vezes que eu bati com o carro foi por excesso de confiança. Alguém já bateu com o carro por excesso de confiança? Caiu de moto por excesso de confiança? Deu ruim por excesso de confiança? Não, isso não vai acontecer comigo, pastor. Eu não caio, sou incaível. E eu estava pensando, cuidado. A área de maior confiança pode se tornar o nosso maior ponto fraco. A gente chega na igreja, eu sou confiante, conheço a Bíblia. Já ouvi tantas pregações, conheço de Gênesis e Apocalipse. O pastor vai falar do cego de Jericó de novo. Essa é a palavra, eu já conheço. Cuidado. Talvez a nossa zona de maior confiança pode se tornar o nosso maior ponto fraco. Porque quando nós confiamos em algo, nós não vigiamos aquilo que confiamos. Porque eu conheço tanto que eu não preciso vigiar. Sabe, nós precisamos parar um pouco e ver, será que nós temos perdido a percepção com o tempo? De perceber o que Deus quer de nós, o que é que Deus espera de nós. E aí eu quero que você entenda, e Deus muitas vezes vai permitir as dificuldades. Eu estava pensando, aquele cego,
Ele não conseguia ver Jesus, mas você sabe que uma pessoa, quando tem alguma necessidade física, ele consegue desenvolver outras áreas. Por exemplo, o meu pai, ele perdeu o braço direito. E meu pai, ele era destro. Quando ele saiu do hospital, ele saiu escrevendo com o braço esquerdo. O meu pai, ele consegue amarrar tênis com uma mão só. Alguém já fez isso? Tentou? Eu tentei isso, vou tentar amarrar tênis com uma mão só. Não dá. Cara, ele amarra com uma mão só. O meu pai, quando vai comer carne, eu falo, pai, quer que eu corte? Não, pode deixar que eu corto. Ele corta a carne com um garfo. Sei lá, dom, milagre. Amém? Mas o que eu quero que você entenda é que muitas vezes as dificuldades, elas vão nos tornar sensíveis. Aquele homem, ele tinha uma dificuldade na vida. Ele não conseguia enxergar. E aquela cegueira dele promoveu a ele uma sensibilidade fora do comum. Sabe que nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus? Gente, nós estamos deixando o mundo passar, a gente está muito alheio ao que está acontecendo. Seja sensível à voz de Deus. Deus está falando, às vezes Deus usa alguém para falar com a gente. Irmão, Deus está pregando. É aquela história do cara que estava morrendo, Senhor me ajuda, manda ajuda. Ele está lá, tudo cheio. Aí Deus manda alguém, o barquinho. Não, Deus vai mandar ajuda. Manda helicóptero, Deus vai mandar ajuda. O avião vai mandar ajuda. Morreu, Deus, morri. Eu mandei helicóptero e tal. Você não foi sensível para ver a resposta que eu estava dando. E Deus está falando com a gente. Deus está berrando no nosso coração. Deus está gritando. Muda de vida. Pode ser a última oportunidade. Tá lá. Fulano de tal devia ter vindo para ouvir a palavra hoje, viu? Era para ele. Querido, cuidado. Cuidado com a autoconfiança. Eu já tratei muitos assuntos, muitas vezes na minha vida cristã, como pastor. Muitas pessoas, eu fui muito tempo pastor solteiro. Não era um pastor, mas dirigia uma igreja. E todas as vezes que eu vejo um pastor caindo, que eu vi um jovem cair, sabe quem vinha ao meu coração? Nunca, tá vendo? Eu sabia que ele ia cair. Estava desconfiado. Sempre foi assim, podia ser eu. Que bom que Deus teve misericórdia de mim, que não foi eu. E a Bíblia diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Será que você tem a sensibilidade de amar o pecador? Do cara que está caído, estender a mão e falar, vem cá que eu vou te ajudar? Ou será que nós nos tornamos tão autoconfiantes, gente, tão autoconfiantes, que nós achamos que nós não precisamos fazer mais nada? Vamos pensar um pouco sobre isso. Essas pessoas perderam a sua percepção e elas não veem mais a beleza do Evangelho. E a beleza do Evangelho está em a gente saber que nós por nós mesmos não podemos fazer escolhas boas, mas é a graça de Jesus que nos transforma todos os dias. Estávamos mortos e perdidos e Deus nos colocou assentados na mesa do rei juntamente com ele. Lembra de Mefibosete? Aquele homem jogado, esquecido por todo mundo, um paralítico, não servia para nada. Vai Davi, pega Mefibosete, coloca Mefibosete na mesa juntamente com ele. Ele não tinha mais esperança, sabe o que Jesus fez? Estávamos perdidos, sem esperança, e Ele nos pegou, jogados, e nos colocou assentados à mesa juntamente com Ele. Glória a Deus. Você pode glorificar Jesus por isso. O cego não enxergava como a multidão, a mulher do fluxo de sangue não tinha a mesma saúde. A mulher, Ciro Fenícia, não tinha a mesma nacionalidade. Se for para dizer, ela não era crente. Deus, eu sou crente, eu frequento a igreja. Ela não frequentava uma igreja. Ela não tinha uma origem que podia dizer assim, olha, eu sou judia, eu sou tenho problema. Não, ela não tinha nada disso. Mas todos eles tinham uma coisa. Eles tinham mais sensibilidade do que toda a multidão. Então, quero te fazer um convite nessa noite. Se esvazia
de você, para que Deus possa te encher de verdades nessa noite. Fala: Deus, eu estou aqui como alguém que precisa. Às vezes a gente chega na igreja como alguém que as pessoas precisam de nós. Eu vou pregar porque as pessoas precisam que eu pregue. Eu vou ministrar porque as pessoas precisam que eu ministre. Querido, as pessoas não precisam de nós, vocês não precisam de mim, vocês precisam de Jesus. Vocês não precisam do ministério de louvor, vocês precisam de Jesus. Nós precisamos estar sensíveis a Jesus. Nós precisamos chegar aqui e falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê uma nova chance. Eu preciso que o Senhor toque em mim. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu não posso entrar e estar no meio da multidão, Senhor, e não ser tocado, e não alcançar a plenitude. Você pode passar do lado do milagre, você pode ver milagre, meu irmão, mas nunca viver milagre. Ouvir falar do Evangelho, mas nunca viver o Evangelho. Por isso a Bíblia diz: provar e vede por você mesmo quanto Deus é bom. Hoje Ele nos faz o convite: prove por você mesmo. Prove por você mesmo quanto Deus é bom, amém? Não perca a percepção. Segundo, não perca a fé, amém? A fé, não perca a fé. Quando Bartimeu está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que as pessoas falam? Fica quieto. Fica quieto. E aí, todas as vezes que as adversidades vêm, você precisa entender que você precisa aumentar os seus esforços. Quanto mais dificuldade, mais pressão, mais esforço eu preciso fazer, amém? Então, sempre vão ter pessoas que vão querer apagar a sua fé. E eu vou falar uma coisa: dentro da multidão, Deus vai levantar pessoas dentro da multidão. Você entendeu? Aonde? Dentro. E onde é a multidão? É aqui. Dentro da multidão, sempre terão pessoas para apagar a sua fé. Eu lembro que, acho que foi o Sérgio que estava falando, ministrando, né, nos jovens. A primeira vez que iria ministrar, ele falou assim: cara, tu vai ministrar porque tu é amigo do pastor, cara. Tu vai pregar porque tu fica aí trabalhando para Deus, para quê? Deus não precisa disso. Olha bem. Quantas pessoas, alguém já ouviu isso? Tu está muito... Isso é primeiro amor, fica tranquilo, daqui a pouco apaga, eu já estou há muito tempo aqui. Alguém já ouviu isso? Dentro da multidão? Alguém para apagar a sua fé? Se Bartimeu ouve aquilo que é ministrado sobre ele, ele para. Bartimeu ia continuar sendo Bartimeu. E sabe que eu vejo muitas pessoas entram em Cristo, entram no Evangelho, frequentam uma igreja, mas não tem uma transformação de vida. Sua família não muda, sua vida não muda, seus negócios não mudam, sua vida não anda. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não precisa apenas estar no meio da multidão, você tem que encontrar Jesus. E para encontrar Jesus, você precisa manter a sua fé acesa em quem Ele é. Quem é Jesus? Isso tem que ser muito claro para nós. Então, e Deus vai permitir pessoas aqui dentro mostrar um outro caminho para você, que não precisará de fé. Bartimeu precisava de fé para ficar quieto? Sim ou não? Não. Se eles falassem: Bartimeu, fica quieto, ele ia ficar quieto, não precisa de fé, continua lá mendigando, a vida vai continuar da mesma forma. Agora, para mudar de vida, ele precisava. Se você quer chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai precisar usar a fé. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre um caminho mais fácil, um caminho mais cômodo, vai ser oferecido para nós. Quando Deus leva o povo de Israel para a terra prometida, Ele não levou pelo caminho mais rápido, Ele levou pelo caminho mais difícil, que demorou 40 anos. Às vezes nós queremos fugir do processo, porque o processo, ele requer fé. Então assim, sempre quando tiver um caminho mais fácil, um caminho mais confortável, um caminho que te leva ao conformismo, isso é na verdade para se opor à sua fé.
Então, você que está aqui hoje, eu vim para trazer a palavra de Deus para você, rejeite. Sabe o que Bartimeu fez? Fica quieto. Bartimeu ficou quieto? Não, ele começa a gritar mais forte. Quando alguém fala assim, para, desista, grite mais forte. Grite mais forte. Está entrando no seu coração isso? Todas as vezes que colocarem um caminho diante de você, que você não precise usar a sua fé, rejeite. Ponha mais força. Grite mais forte. Até encontrar Jesus. Mantenha viva a sua fé. E eu quero que você entenda que a nossa fé, para ser fé, precisa ser provada. Não existe fé sem ser provada. E quando a nossa fé é provada, o que eu faço com ela? O que Abacuque diz? Senhor, a tua palavra tem mim. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que no meio? Porque o meio é difícil. É no meio que somos provados, é no meio que tu está longe do início e longe do fim. E tu fala, e agora? Vou para onde? Vou morrer aqui? Talvez eu nunca vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Não é isso que acontece? Alguma vez você já chegou a duvidar daquilo que a Bíblia diz para você, porque parece que está muito distante de você? Muito distante de acontecer, e você fala, pastor, isso não vai acontecer. Está longe demais, mas eu quero te falar uma coisa. É nesse momento que você não pode deixar sua fé morrer. É nesse momento que você precisa buscar a Jesus, através do Espírito Santo de Deus, e dizer, aviva, Senhor. Fé sem ser provada não é fé. Toda fé é provada. Hoje eu estava falando com o irmão sobre isso, eu falei, cara, Deus vai provar. Quando você fala assim, não vai dar certo, você já determinou que não vai dar certo. Você já deu o veredito que não vai acontecer, irmão. Mas quando você olha para a adversidade, e você fala assim, vai dar certo, não porque a adversidade é favorável, mas porque o meu Deus está acima da adversidade. Você deixa de andar por vista, e você começa a andar por fé. Aleluia! É isso que Deus tem para nós. Porque a fé é provada, e eu vou falar uma coisa. Vocês sabiam que o amor permite sofrimento? A Bíblia diz que Marta e Maria estavam com Lázaro doente em casa, e falaram, chama Jesus, elas tinham certeza que Jesus viria. Elas conheciam Jesus, mas Jesus demora 2 dias para chegar. E quando ele chega, Lázaro está morto. Eu vou perguntar, ele não foi porque não amava Marta e Maria e Lázaro? Não. Mas porque o amor que Jesus tinha por Marta, Maria e Lázaro é tão grande, que o amor que ele tinha permitiu sofrimento para eles. Porque uma coisa é curar de uma doença, e outra coisa é ressuscitar alguém. E Jesus falou assim, eu vou dar uma experiência para essa família, que eles nunca mais vão esquecer na vida deles, que vai servir para glorificar o meu nome para sempre. Então Jesus não foi porque não amava? Não. Jesus amava. Mas o amor de Deus muitas vezes vai permitir o sofrimento na nossa vida. E aí eu quero que você precise entender quem Deus é. Eu estava falando esses dias, eu falei aqui na igreja há algum tempo atrás, Hebreus capítulo 12, né? Versículo de número 7, que fala que as dificuldades vêm para nos trazer como disciplina de Deus. Eu vou falar de novo aqui para você entender isso. As dificuldades vêm como, nós devemos entender as dificuldades como disciplina de Deus. Todo atleta, para ser um atleta de alto nível, precisa de quê? De disciplina. Então, as dificuldades, vamos entender uma coisa, vão gerar em nós aquilo que precisamos para chegar aonde almejamos. Gravou? As dificuldades vão gerar o quê? Trazer disciplina para a nossa vida. Colocar em nós aquilo que precisamos para você poder chegar onde você quer chegar.
Então, para de pensar, é o diabo, não é o diabo. Sabe quem está no controle da nossa vida? É Deus. É Deus. É Deus. Então, assim, é importante saber quem Jesus é. Mateus 16, do 14 a 17, diz assim. Jesus pergunta, o que estão dizendo aí sobre mim? Né? Lembra? Ele diz assim, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Simão respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Jesus pergunta, o que a multidão está dizendo que eu sou? Olha, multidão novamente, o povo, a galera. O que estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que o senhor é João Batista, estão dizendo que o senhor é Jeremias, estão dizendo aí um bocado do Senhor Jesus. Né? Então eles estão falando em algumas coisas. E o senhor é João Batista, o senhor é Elias, o senhor é Jeremias, estão dizendo que o senhor é um dos profetas aí. Vamos pensar o seguinte, quem era João Batista? João Batista era um pregador por excelência, meu irmão. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto e uma multidão vinha ver João Batista pregar. Um grande pregador, amém? Quem é Elias? Elias é o profeta que fazia cair fogo do céu. Irmão, Elias era um cara do fogo. E Jeremias? Jeremias era um profeta chorando, era um motivo. Aquele que chorava, adorava, Era emoção. Tem gente que pensa que o evangelho é um grande pregador, uma grande pregação. Um pregador eloquente, tem gente que pensa que isso é o evangelho. Tem gente que pensa que o evangelho é fogo. Tem que girar 360 graus, meu irmão, dá um poder de Deus ali, em misericórdia ali, isso é poder, isso é evangelho. Tem gente que o evangelho pensa que é fogo. Tem gente que pensa que o evangelho é chorar. Que poder de Deus, o irmão está sentindo a glória. Não, às vezes ele está chorando por causa do pecado dele que está incomodando ele. Pensa que o evangelho é emoção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O evangelho não é uma grande pregação. O evangelho, meu irmão, não é fogo. E o evangelho não é emoção. Jesus fala assim, então quem eu sou? Tu és o Cristo. Sabe o Cristo? Cristo é o enviado, ungido de Deus. Enviado por Deus para perdoar os nossos pecados. Evangelho não é fogo, não é pregação e não é emoção. Evangelho é salvação. É aquele que veio para nos libertar do império das trevas. É aquele que veio para transformar a nossa vida. É aquele que veio para nos resgatar quando éramos prisioneiros. Ele é o Cristo. A multidão estava enganada. Muitas pessoas estão enganadas na multidão. O evangelho é salvação. Uau! Pode ter fogo? Pode. Pode ter emoção? Pode. Pode ter pregação? Pode. Mas o evangelho é salvação. Isso não pode deixar de ter o evangelho. São boas novas. Aleluia. Glória a Deus. Olha para Jó. Falando em fé sendo provado, imagina Jó, um homem fiel a Deus, temente a Deus. Quando alguma coisa der errado, a primeira coisa que a gente pensa, onde eu errei, Senhor? Alguém já pensou isso? Onde eu pequei? Querido, Jó não pecou. Jó era um homem que amava a Deus. Deus dava testemunho de Jó. Aí Jó perde os filhos, perde os bens, fica doente. A Bíblia diz que ele está no monturo, no lixo. Jó está no meio do lixo. Olha o que a Bíblia diz. Jó capítulo 19, versículo 14 até o 25. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos se esqueceram de mim. Essa era a situação de Jó. Os meus hóspedes e minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo meu servo e ele não me responde, ainda que implore a ele pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam.
Aqueles a quem amo voltam-se contra mim. Não passo de pele e osso, só escapei com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos. Misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que me persegues como Deus o faz? Nunca vão saciar a minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas num livro. Jó está falando a situação dele. As pessoas não queriam estar com ele. Ele cheirava mal. Os servos não o ouviam mais. Daqui a pouco, no meio do lixo, Jó começa a escrever: quem dera que todas essas palavras fossem escritas num livro. Ele começa a dizer: quem dera fossem registradas, fossem talhadas a ferro no chumbo. Por que a ferro no chumbo? Porque não apaga. Quem dera essas palavras fossem gravadas na rocha. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará. Sabe o que Jó está fazendo no momento que a fé dele está sendo provada? Ele está dizendo assim: eu quero que todo mundo olhe para mim. Eu quero escrever, para todo mundo saber que eu estou escrevendo aquilo que eu estou vivendo hoje. Porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. E o que eu vivo hoje não será o que eu vou viver amanhã. Cara, perde a fé não, irmão. Escreve num livro sobre a rocha, com ferro no chumbo. Lembra do que você está passando hoje. Mas lembre-se, o seu Redentor vive e Ele se levantará. E quando Ele se levantar, Ele mudará a sua sorte.